Como é a experiência do seu cliente quando ele interage com a sua empresa? Meu nome é Matheus Rabelo e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como você pode melhorar e repensar esses momentos em que seu cliente precisa conversar com você. A experiência do cliente é definida por todas as interações do seu cliente com a sua empresa. E uma interação ela pode ser para uma compra, para um pedido de ajuda, para um suporte, enfim, qualquer coisa que o cliente precise entrar em contato com você, pegar uma informação, qualquer coisa. E aí, normalmente quando a gente fala de experiência do cliente, a gente fala em pontos de contato, que são aqueles pontos onde o cliente realmente interage com a sua empresa e com a sua marca. E aí você pode ter, a gente tem vários exemplos de pontos de contato, como o seu site, o seu vendedor, alguma comunicação que você tenha, o seu sistema de ajuda, tudo isso são pontos de contato em que o seu cliente interage com a sua empresa. E aí, para a gente organizar todos esses pontos de contato e organizar e criar uma experiência do cliente realmente interessante, que realmente seja agradável para quem está interagindo com você, a gente precisa pensar em alguns pontos. Eu reuni aqui 3 pontos que eu acho importantes para a gente pensar na hora que a gente está querendo melhorar a nossa experiência do cliente. O primeiro ponto é um ponto que a gente sempre fala aqui e eu vou repetir mais uma vez, que é conhecer o seu cliente. Tudo com relação a marketing, a experiência, a comunicação, começa desse ponto, que a gente conhecer exatamente com quem a gente está falando. E a experiência, para a gente entregar a melhor experiência para o cliente, a gente precisa conhecê-lo. A gente precisa saber quais são as principais personas que a gente atende no nosso negócio e construir os nossos processos, os nossos pontos de contato pensando nisso. Então, se a minha persona é um senhor de 40 anos que tem 2 filhos e gosta de fazer churrasco no final de semana, a minha experiência do cliente precisa ser construída em cima disso. Se a minha persona é uma menina de 14 anos que vai com o pai à loja para comprar alguma coisa, eu preciso pensar na experiência de compra em cima disso. Então tudo começa entendendo para quem você está vendendo e a partir daí a gente elabora como que vai ser a experiência. O segundo ponto muito importante é a gente criar uma cultura que consiga apoiar tudo que a gente faz no nosso dia a dia. A gente tem bons exemplos aí, inclusive no nosso último MosquiteCast a gente falou bastante de cultura empresarial e qual que é a importância disso. Pode entrar lá, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ouvir, mas é muito importante para você criar uma experiência do cliente que seja relevante, a gente ter alguns valores da empresa, algumas coisas que definam e que guiem a nossa comunicação e os nossos funcionários para esse tipo de ação. Então, por exemplo, você vai ter um valor lá que diz que, poxa, o cliente sempre tem razão, por exemplo. Isso é uma coisa, é um valor que você pode ter na sua empresa e todas as decisões, sempre que tiver algum ponto de contato, alguma coisa, isso aí vai ser levado em consideração pelo seu funcionário. Então é importante ter alguns guias, ter algumas coisas, alguns valores que sejam maiores e que sirvam de referência para o seu time, para na hora que ele estiver em contato com o seu cliente, ele poder saber o que fazer sem ter que ficar entrando em contato com você sempre. Por exemplo, uma vez eu vi um hotel que falou que sempre, qualquer problema com o cliente abaixo de $100, o funcionário podia resolver sem falar nada com ninguém. Ele poderia simplesmente resolver. Não sei se era um hotel ou uma concessionária, alguma coisa assim. Então isso também é um guia. Poxa, até $100 a gente resolve aqui o problema na hora, né? Ou então você pode ter um valor que, ligou, toda ligação que chega aqui, todo problema tem que ser resolvido em uma só ligação. Então pensa aí nos valores que vão nortear a sua equipe. Não precisa ser muito, 3, 5 valores aí que vão ajudar o time a se organizar. E por fim, ao invés de a gente pensar em pontos de contato só, ponto de contato é, por exemplo, um telefone, a pessoa que liga, um cliente teu que está com um produto na mão e ela não sabe como é que instala, e ela pega o telefone e liga para você para tirar uma dúvida. Isso é um ponto de contato. O teu site é um ponto de contato, o seu ponto de venda é um ponto de contato. Então, ao invés de a gente ficar pensando, cada um assim, poxa,
aquela minha atendente, aquele meu site, aquele meu formulário de contato, ao invés de a gente pensar tudo picado, o ideal é que a gente pense em uma jornada. E a gente tem várias jornadas na nossa empresa. A gente tem, por exemplo, a jornada do cliente de quando ele vai pedir um suporte. Poxa, ele está usando a ferramenta, ele está utilizando ali o nosso produto e ele precisa de ajuda. Essa é uma jornada. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o telefone, ele vai procurar o telefone no site, ele vai discar para vocês, ele vai ouvir uma musiquinha, ele vai ser redirecionado para um atendente, ele vai atender. Isso é a jornada do cliente pedindo suporte. A gente pode ter a famosa jornada de compra, que é como o cliente compra. Poxa, preciso daquele produto, como que eu faço? Entro no Google, busco pela palavra-chave tal, caio no site, vejo o produto, boto no carrinho, compro. Isso é uma jornada de compra. A gente pode ter a jornada de troca. Por exemplo, você tem uma loja, tem um varejo, e aí a pessoa leva o produto para casa, acha que não está legal e eu quero agora trocar o meu produto. Então eu vou... como que eu faço para trocar? Eu preciso saber qual que é o lugar que eu vou, o que eu tenho que levar na hora. Essa jornada de troca. Então, ao invés de a gente pensar, poxa, no ponto de venda, no meu telefone, no meu atendente, eu penso na jornada como um todo e tento melhorar naquele ponto. E o legal de pensar nisso é que se a gente olha só para cada ponto de contato, você pode se enganar, porque você pode ter, por exemplo, um atendente que está bom, com nível de satisfação legal naquele atendimento que ele está fazendo, a pessoa pode achar legal a tua loja, mas na hora que você vai ver a experiência como um todo, a jornada como um todo, tá ruim. Então, pô, a atendente quando vai na loja, o cliente gosta, é fácil de trocar. Só que até ela chegar na loja para trocar aquele produto, foi difícil achar, ela teve que voltar várias vezes porque ela não tinha nota e não sabia que não podia. Ela foi num sábado e estava escrito que não podia fazer troca no sábado. Enfim, a experiência tá ruim, a jornada tá ruim, mas aquele ponto de contato em si tá ok. Então, para a gente não se enganar, vamos tentar olhar como um todo. E aí não tem jeito. A gente precisa atacar aos poucos, sempre falo, começa pequeno, ataca, escolhe uma jornada que você quer mexer, poxa, deixa eu mexer nessa jornada de compra aqui primeiro, deixa eu entender, desenha lá o que você vai colocar, como ela é hoje, né, ver o que pode melhorar e tudo sob os olhos do cliente. Procura entender e fazer os passos, não do jeito que você acha que é ou do jeito que você gostaria que fosse, mas realmente pegando o telefone, entendendo, indo até lá, se colocando no lugar do cliente, vendo o que ele passa por aquela jornada e aí depois traz para o escritório, tenta melhorar e começa a redesenhar e a refinar essa jornada. Beleza? A experiência do cliente é muito importante, é o que faz a diferença muitas vezes no mercado e todo mundo quer, mas poucos conseguem entregar realmente uma experiência que seja relevante. Beleza? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha aí nas redes sociais e boas vendas!